E aí, meu povo? Bom, hoje a reflexão é sobre você sentir saudade de algo que ainda não aconteceu. E eu preciso falar sobre esse assunto porque eu nunca tinha vivido isso. E pela primeira vez isso me aconteceu. Eu achei muito estranho, mas quem é do rolê, né? De todas essas coisas aí de lei da atração, pode ser que tenha alguma coisa a ver. Pode ser que você se identifique de alguma forma. Porque na lei da atração, as pessoas falam muito assim pra você se imaginar vivendo a realidade que você quer. Tem muita coisa da visualização, para você fazer meditação, visualizando a realidade que você quer viver, essas coisas. Eu tô numa fase que meu maior desejo é me mudar de casa. Eu quero mudar na minha casa por vários motivos, né? Então é um desejo latente. Isso é importante também. E um tempo atrás, 1 mês e meio, 2 meses atrás, do momento que eu tô gravando esse vídeo, esse áudio aqui com vocês, eu tive uma experiência de fazer uma constelação familiar. E aí eu posso entrar em detalhes em outro episódio. Mas essa experiência parece que me abriu mais a questão da minha intuição, sabe? E aí eu comecei a fazer coisas que normalmente eu não fazia. Tipo, por exemplo, meditar. E também outra coisa, fazer esse exercício de visualização, né? Era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de fazer. Porque eu não sei vocês, como é que vocês imaginam as coisas na sua cabeça. Se você vê em texto, você ouve mais vozes. É engraçado falar assim, né? Mas tem gente que é mais de imagem, você vê uma imagem pronta na sua cabeça. Eu definitivamente não sou a pessoa que vê uma imagem pronta na cabeça. Quando eu vou imaginar alguma coisa. Eu acho que pra mim puxa mais pro lado da sensação e talvez vozes, assim. Eu escuto vozes. Não é que eu escuto vozes, né? Não é bem isso. Mas é como se fosse uma voz interna e aí às vezes tem um diálogo. São 2 vozes internas, mas sou eu mesma ali, não escuto uma voz que vem de fora, uma voz diferente. É como se fosse a minha consciência falando. E aí, com essas práticas de fazer visualização, eu comecei a pensar como que é a casa nova que eu quero morar, como que é a fachada dela, como que é a rua, o portão, detalhes assim, né? Ver a estrutura da casa pronta, mas tentar imaginar algo novo e não alguma casa que eu já tenha visitado. Que eu e meu esposo, a gente tá visitando algumas casas. Então, eu comecei a fazer esse exercício. E aí, de tanto eu fazer esse exercício, que eu não estava acostumada, né? Da visualização, eu fui criando detalhes e vivenciando isso. Eu fiquei mais ou menos, talvez uns 3 ou 4 dias fazendo esse exercício. Porque era realmente muito prazeroso, né? A gente tá numa realidade, às vezes, que é ok, só que a gente quer algo melhor. E às vezes a gente fica muito frustrado de não conseguir esse algo melhor. Porque a gente não consegue nem se imaginar
como que vai ser nesse cenário. Então, a lei da atração também fala muito sobre isso. Você se imaginar no cenário e você sentir, né? Porque buscar algo que você quer, às vezes te traz uma sensação de tristeza, porque você ainda não conseguiu. Porque você se bota na realidade que você tá hoje. Então, a gente é muito racional. A gente fala assim, eu ainda não tenho, então eu quero muito. E aí, se você troca isso, que é a sugestão, né, feita por esse pessoal aí que fala que você cria a sua realidade, que tudo tá nas suas mãos. Enfim, você meio que troca essa sensação de ainda não tenho pela sensação de já consegui. E é isso que é o intuito da visualização. Então eu fui ali, fiquei uns 4 dias mais ou menos, tentava. E para mim não é muito fácil meditar. Na verdade, eu fiquei mais ou menos umas 3 semanas meditando, com música só. Botava aquelas músicas binaural e ficava no escuro à noite, mais ou menos uns 40 minutos só com fone, assim, ouvindo a música. E sentada no chão, às vezes deitada. Mas assim, foi uma fase ali depois da constelação que eu fiz que parece que livrou a minha mente de todos os pensamentos. Outra coisa também é que eu não uso mais rede social já tem uns 8 meses, mais ou menos, né? E isso também ajudou a minha cabeça a ficar menos ansiosa e eu ter menos pensamentos. Não que eu não tenha, mas menos, né? E aí, voltando para o negócio da visualização, eu fiz uns 4 dias. E foi ficando cada vez mais real, mais nítido. Os detalhes. Eu construí tão bem essa casa do futuro que eu quero morar, que parece que ela já existe realmente, sabe? Então eu imaginei tudo, assim, desde a rua, como que é o asfalto, a rua é larga, como são as casas ao lado, os vizinhos, a fachada dela, todo o layout dela, a construção, a parte do quintal, a porta, como é a disposição dos móveis, até isso. Então, tudo assim. E foram 4 dias só, parece pouco, né? Mas foi o suficiente para eu criar esse ambiente dentro da minha cabeça e a qualquer momento que eu queira, eu consigo voltar, sabe? É como se realmente eu tivesse ido visitar essa casa. Só que ela não existe, eu criei na minha cabeça. Então tudo, aí eu tô falando e tô lembrando, assim, eu entrando na porta, olhando pro chão, como que é o revestimento do chão, a TV que fica do lado direito, o sofá, aí atrás tem a cozinha, sabe? Tudo, tá aqui, ela tá dentro da minha cabeça, ela já existe. E aí esse exercício, como eu fiz ele certinho, vamos dizer assim, tive um trabalho ali de construir tudo isso na minha cabeça, ficou muito bem consolidado. Como se realmente, como eu falei, né? Como se essa casa já existisse e eu já tivesse ido visitar ela alguma vez na minha vida. Mas não. E ela não é nem parecida, assim, com as casas que eu, de fato, fui visitar. E beleza, aí passaram esses 4 dias e eu parei de meditar pensando nessa casa, me imaginando lá dentro, fazendo coisa lá dentro, fazendo meus hobbies, né, de pintura, assistindo meus doramas que eu adoro. Então eu parei porque aí sim, depois do 5º dia eu comecei. No 5º dia eu fui tentar ainda, né, fazer meditação e aí eu tô muito tentando ouvir a minha intuição, né? Então eu pensei assim, acho que não. Agora eu tenho que soltar, não dá mais para continuar fazendo essa visualização que aí tá me causando um pouco de ansiedade. É muito louco isso, né? Que as pessoas vão te falar métodos, você vai procurar vídeo sobre isso, eles vão falar lá.
os métodos, quantos dias que é pra você fazer, quantos minutos por dia. Mas eu acho que isso daí não rola, sabe? Muita coisa funciona pra muita gente e algumas coisas não vão funcionar pra mim, não vão funcionar pra você. E eu acho que o que a gente tem que fazer realmente é seguir a intuição. É o que eu tô tentando fazer, né? Então, chegou ali no 5º dia, eu fui meditar e senti uma coisa esquisita. Eu acho que é a resistência ali entre o ego e a alma da gente, que fica muito no racional e o emocional, sei lá, brigando, né? Dentro da gente tem essas dualidades. E aí eu decidi dar um tempo para essa visualização, eu nunca mais voltei a fazer. Isso já tem no mínimo um mês. E só que quando eu penso na casa que eu quero morar, me vem a imagem dessa casa que eu criei, que eu construí dentro da minha cabeça, né? E aí ontem eu tava fazendo uma rotina aqui da minha casa, tirando os lixos, tirando o tapetinho da minha cachorrinha e tal. E aí me veio essa saudade do futuro. Essa saudade é uma coisa estranha. Não foi racional, foi muito rápido e uma sensação muito genuína. E aí eu tava agachada tirando o tapetinho, né, a fraldinha da minha cachorrinha. Aqueles tapetinhos que ficam no chão, sabe? Fazer as necessidades. E aí é como se tivesse me vindo um lapso de memória de eu fazendo essa rotina, só que na casa nova. É como se já tivesse acontecido, entendeu? E aí eu só quisesse voltar pra lá. Por isso essa saudade. Eu falei não, né? Mas eu pensei muito rápido na minha cabeça. Ai, que saudade da minha casa nova. Que saudade da minha casa. É estranho isso, né? Aí na hora que veio, eu já regalei o olho e falei assim... Pensei comigo, nossa, que estranho. Como assim eu tô com saudade de uma coisa que não existiu ainda? E aí, como praticamente toda coisa que me acontece, experiência assim diferente, eu vou querer pesquisar para ver se alguma pessoa já passou por isso, né? E não achei até o momento, as minhas pesquisas aqui eu não encontrei ninguém falando sobre isso, sobre você sentir saudades do futuro, né? Então agora eu fico pensando assim, será que eu fiz as coisas do jeito certo finalmente? E é essa a sensação basicamente que a gente tem que buscar na lei da atração? Será que é isso que as pessoas querem dizer? Porque eu basicamente implantei uma memória na minha cabeça de algo que não existe, gente. Ou eu só tô ficando maluca mesmo? Não sei. Eu sempre tive essa dúvida também. Qual que é a diferença entre você se iluminar e você só ficar doido mesmo, esquizofrênico e não reconhecer isso, né? Entrar ali num mundo de fantasia. Porque foi um momento lúdico. A visualização foi um momento de fantasia. Você está criando algo completamente novo. E como eu fiquei ali 4 dias me empenhando nisso e criando os detalhes, ficou muito vívido. Eu acho que é basicamente como um sonho, só que acordado. Quando você sonha e você lembra, né? Normalmente, eu não sei vocês, mas quando eu lembro do sonho, ele já tá meio apagado, assim. Eu lembro de muita coisa, mas eu não lembro muito da sensação. E isso é o que mais pega, né? Na lei da atração se fala muito de sensação. Você sentir que você tá vivendo. E quando a gente tá no sonho, ali no momento sonhando, é muito forte a sensação de estar vivendo aquilo, né? Eu já sonhei que tava sendo assaltada e a pessoa tava com uma arma
E aí o medo é muito grande, é tudo muito forte, o sentimento é muito vívido, parece real. Só que quando a gente acorda e lembra, você fala, nossa, eu fiquei com medo. Aí você não sente o medo de novo. Você lembra só que ficou com medo, né? Então é uma memória fraca, assim. E ela não acompanha a gente por muito tempo, porque você acorda e vai fazer alguma coisa, tomar café, e daqui a pouco começa a vir os fragmentos do sonho, aí você vai lembrando. Aí você lembra dos acontecimentos. Mas pra mim não me vem a sensação. Não igual quando eu tô no sonho ali, no momento, né, sonhando. E como essa memória, entre aspas, né, da visualização, eu criei acordada em estado... Tem os estados da mente, né, estado alfa, beta, sei lá o quê. Então, não sei que estado que eu tava, porque é uma meditação, então eu tava um pouco alterada, vamos dizer assim. Eu tava num estado alterado de consciência, eu não tava 100% vigilante porque eu tava meditando, né? Então, quando a gente medita, a gente dá uma acalmada no sistema respiratório, na mente, o corpo da gente fica mais relaxado. Então, eu não tava 100% alerta, mas eu tava acordada, eu tava consciente, né? E criei essa memória aí cheia de detalhes. E aí esqueci, né? Como eu falei, isso aí tem mais ou menos um mês. Então nunca mais fiz essa visualização, esqueci. Mas ficou tão bem feito, vamos dizer assim, que é fácil de voltar, né? Para esse lugar, para essa casa que existe só por enquanto na minha memória, né? Na minha cabeça. E aí realmente, né, essa palavra ficou incutido como se fosse uma memória, né? Porque o que a gente entende como memória? Algo que você viveu no passado e você tá puxando essa lembrança. E eu não vivi isso na realidade, né? Na 3D. Mas é isso, é muito estranho, uma experiência que eu nunca tinha tido. Espero voltar em outro episódio e falar que eu encontrei essa casa no plano físico ou alguma casa muito parecida com ela. E eu queria saber se você já teve alguma experiência parecida, se você acredita nisso, se você pratica de alguma forma a lei da atração, se isso faz sentido, né? Você criar uma memória falsa, querendo manifestar algo no futuro, e aí ela fica tão bem feita, tão vívida e cheia de detalhes, que você acaba sentindo saudade de algo que ainda não aconteceu. Então é isso, quero saber, comenta aí, ou se é só loucura da minha cabeça mesmo. Eu tô muito mais aqui pra compartilhar essas experiências do que ensinar alguma coisa. Não sei o que é certo, o que é errado. Não sei. A gente vai aprendendo, vivendo. Mas eu queria muito saber se alguém já sentiu isso, porque eu achei muito estranho e muito curioso ao mesmo tempo. Eu adoro essas experiências. Vamos trocar. Escreve aí nos comentários e me fala se você já passou por isso. E um beijo e a gente se vê no próximo episódio.